Oi, gente, tô voltando hoje depois de uns dias fora da área de cobertura, porque peguei uma bactéria nesse olho aqui, o olho inchou, ficou parecendo um repolho, eu não consegui abrir o olho e fiquei off uns dias por causa disso aqui das redes. E aí, em função disso, de momentaneamente estar com uma visão, metade da visão, eu tentei retomar um hábito que na verdade eu nunca tive por causa da surdez, que era o de ouvir música. E aí eu tive uma experiência muito bacana, que se você é membro do Clube dos Surdos que Ouvem, você recebeu ontem mais uma edição do Diário da Surdez, onde eu relato essa experiência aí. Mas eu tô fazendo esse vídeo para quem não é membro do clube, que se você não é, junte-se a nós, é muito legal, a gente tá chegando em quase 600 membros. Sobre como é ouvir música com implante coclear. Isso é uma coisa que volta e meia as pessoas têm curiosidade, querem saber, afinal, como é que é ouvir música com implante. Então, assim, minha experiência, tá? E se você é novato no rolê da surdez, tem que ficar muito claro aí na sua cabeça que cada surdez é única, é quase como se fosse uma impressão digital. Não adianta você perder o seu tempo comparando o seu caso com o vizinho, com o primo do marido da amiga, com o colega, sei lá com quem. Não perca seu tempo. Cada surdez é única, tá? Isso tem que ficar bem gravado na sua cabeça. E a segunda coisa que tem que ficar gravada é que quem ouve é o cérebro. Então também não adianta você achar que um aparelho auditivo vai te fazer ouvir melhor que o outro, que o implante específico da marca tal é melhor que o outro. Não é assim que funciona. Então, tendo entendido essas duas coisas, sobre música, o que eu posso te dizer? Eu conhecia todos os graus de surdez, leve, moderado, severo e profundo, então eu tenho muita memória de sons, de todos os tipos, de todos os jeitos. Até uma determinada fase da minha vida, até o início da minha adolescência, bota aí até os meus 17 anos, eu tinha, sim, o costume de ouvir música, fosse no rádio do carro, lá em casa, na minha família, a gente tinha o costume, você morava em cidade do interior, não tinha nada para fazer, então o lazer que a gente tinha, eu sou uma criança dos anos 80, 90, era passear de carro. E nesses passeios intermináveis de carro, a gente estava sempre com o rádio ligado, então tem muitas músicas que ficaram perdidas aí na minha memória auditiva, que eu adoraria reencontrar, mas não sei os nomes, não sei quem cantava, nem lembro mais das músicas, enfim. E outras tantas músicas que eu comecei a ouvir na adolescência, mas aí eu já tinha surdez severa, e que ouvi essas músicas centenas, talvez algumas até milhares de vezes, e ficaram assim perfeitamente gravadas na minha memória auditiva. Então, se eu fecho os olhos e penso nessas músicas, é quase como se a música estivesse tocando dentro da minha cabeça. Pois bem, dito isso, ouvir música, o tempo que eu ouvi música na minha vida, eu não usava aparelhos auditivos. Se você é novato aqui, em função de um diagnóstico médico errado, eu passei a infância e a adolescência perdendo toda a audição e só com 16 anos que eu fui descobrir que eu tinha surdez nos dois ouvidos, já de grau quase severo, era moderadamente severo, e progressiva, que ela era progressiva, ou seja, eu perderia ainda todo o resto da audição, pouca audição que eu tinha. Então, até essa fase que eu tive, uma fase muito musical do início da adolescência, aí 15, 16, 17 anos, eu ouvi muita música, mas sem aparelhos auditivos, tá? Não usava aparelhos auditivos na época, usava daquele jeitinho assim, usa 2 vezes por ano, o resto do tempo ele tá guardadinho na gaveta, porque a pessoa tá no armário da surdez, fingindo que não precisa deles. Essa sou eu. Fui eu, né? Sou mais, graças a Deus. E aí, gente, então tem essa memória muito viva na cabeça das músicas, da maneira como eu escutava, com a audição natural, já afetada pela surdez e tal, mas tem as músicas vivas aí na memória auditiva. Essa leva de músicas e de CDs que eu passava o dia inteiro escutando quando voltava da escola. E aí, em função desse olho que não estava enxergando, nesse final de semana eu decidi ouvir música. E aí uma amiga maravilhosa me emprestou o iPhone dela por um tempo, talvez eu nunca devolva, não sei. E o iPhone, ele tem conexão direta com o implante coclear que eu uso, tá? Que eu uso 2 implantes aqui, um em cada ouvido.
que acontece? Quando eu coloco uma música para tocar no implante coclear, com essa conexão Bluetooth, todos os outros sons ao redor desaparecem, o implante fecha todos os sons e fica só tocando música na minha cabeça. Então é uma coisa assim incrível. É o sonho de consumo de qualquer pessoa que ouve. É ter um fone com cancelamento de ruído 100% e ouvir só música. Só que só quem usa implante coclear consegue fazer isso, porque a gente não tem mais resíduo auditivo, o implante tem esse poder de fechar todos os sons e deixar só uma música tocando na sua cabeça. Aí, como eu não sou uma pessoa muito musical, não acompanho artista, música, nada, eu fui lá pro Spotify e pensei, o que eu vou ouvir? Quero ouvir música, mas não sei o que eu vou ouvir. E aí comecei a caçar umas playlists e achei umas playlists dos anos 80 e 90. E aí pirei, porque são as músicas que eu lembro, as músicas que eu amava, as músicas que ficaram perdidas na minha cabeça e que eu jamais achei que fosse reencontrá-las. E fui ouvindo uma depois da outra, muitas eu nunca tinha ouvido, muitas eu ouvi e eram basicamente iguais, com pouquíssima diferença da lembrança que eu tinha na minha cabeça. Mas de repente eu cheguei num CD que eu adorava ouvir na época, que era daquele filme Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio, a trilha sonora internacional do filme. E cheguei numa música que eu tenho uma lembrança, que era uma música lindíssima, que me arrepiava toda vez que eu ouvia a música eu ficava toda arrepiada. A voz da cantora era uma potência, era uma coisa, assim. E eu lembro que a música começava com uns toques das teclas do piano bem graves, sabe? E fui ouvir a música. E aí, meu amigo, foi uma decepção. E finalmente eu entendi que a gente escuta, a gente que eu tô falando, pessoas que usam implante coclear. A experiência com música já é única para cada um, porque afinal, cada surdez é única, mas no implante coclear ela é ainda mais única. E a música ficou completamente diferente do que eu lembrava. Uma música que era lindíssima, potente, poderosa, virou uma musiquinha qualquer, porque os graves do piano desapareceram. O meu implante é incrível, maravilhoso para os sons agudos e eu perdi com os implantes as sutilezas, assim, dos sons mais graves. E ganhei tudo que eu jamais tive com os sons agudos. Então chegou nessa música, o meu cérebro meio que bugou, sabe? E aí eu fui conversar com o Luciano, que se você também é novato aqui e não sabe, eu sou casada com um médico otorrino que é especializado em surdez. E fui tentar entender com ele aí qual era a explicação técnica para isso. Só que aí tive mais uma questão que é o quê? Como eu nunca tive envolvimento com música na vida, tive essa surdez progressiva e tal, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, pra mim e chinês são a mesma coisa. Não tenho essa, sabe? Ai, tal nota, tal tom, tal... Não faz sentido pra mim. Nunca alcancei esse pensamento aí. Nunca tive ouvido pra isso. E aí agora me vi na situação de entender emocional e racionalmente que sim, escuto música de uma maneira diferente. E aí, no primeiro momento, eu fiquei puta, desculpem um palavrão, mas fiquei. Sabe aquela sensação assim, nossa, eu sou uma fraude, eu acho que eu tô tão bem, que é tudo tão igual, que é tudo tão perfeito, tão maravilhoso, tão incrível, e aí eu reencontro essa música aqui e achei uma droga, odiei a experiência, não tem nada a ver com a música como eu lembrava e tal. E aí é difícil, assim, porque o cérebro humano é uma super máquina, é uma coisa incrível, que se adapta a tudo. Mas quando você tem memória auditiva, você tem aquela expectativa, então eu acho que finalmente eu alcancei o pensamento e o sentimento daquelas pessoas que vão com muita expectativa ao pote quando fazem implante ou quando compram um aparelho auditivo, porque o seu cérebro quer aquilo que ele conhece, ele quer aquilo que ele está acostumado, ele quer a zona de conforto dele, ele não quer novidade. E o meu rejeitou automaticamente aquela novidade que ele estava alcançando ali. Pela primeira vez eu ouvi e entendi toda a letra da música, lindíssima, mas cadê a voz que eu lembrava? Cadê os graves que eu lembrava? Cadê a potência que eu lembrava? Não estavam ali, meu cérebro não alcançou aquilo. Então foi uma mistura muito louca de sentimentos,
Mas a lição, a mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo é assim, que a surdez tem que te ensinar a ser feliz com aquilo que você tem. Então eu poderia, basicamente, ficar me lamentando aqui, como eu me irritei, como eu achei uma droga, me decepcionei. Porém, foi uma música. Todas as outras músicas que eu ouvi, elas eram quase iguais a como eu lembrava. Meu cérebro ficou muito animado, muito excitado ouvindo aquelas músicas, o corpo arrepiado e tal. Foi uma música que eu detestei, que era completamente diferente pelo fato de ser uma música muito específica. Quase como se fosse um Luciano Pavarotti cantando acompanhado de um piano com 1000 tons diferentes. Então, não alcanço mais esse tipo de coisa com essa riqueza de detalhes, como a coisa realmente é quando ela é escutada por um ouvido natural, não por um ouvido biônico. Mas achei interessante pensar, assim, na construção da memória auditiva, como a gente tem que focar nisso. Vocês aí que sabem que tem uma perda auditiva, especialmente quem tem uma perda auditiva progressiva, treine a sua memória auditiva, coloca som para dentro de todas as formas que forem possíveis, com a maior frequência possível, porque um dia você vai precisar muito disso. A sua reabilitação auditiva futura precisa muito disso. E o seu cérebro também. Então não deixe de estimular o seu cérebro, de colocar música, som e vozes e sons, de todos os sons possíveis para dentro, enquanto você ainda escuta com o seu ouvido naturalmente. Coloca de todas as formas, com aparelho auditivo, sem, põe som aí. Isso fez toda a diferença na minha trajetória, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, o que você fez? E eu penso, cara, não fiz nada específico, mas eu treinei esse ouvido, tá? Eu escutei tudo que eu podia, de todas as formas que eu podia, antes de ficar completamente surda. E acho que isso me ajudou muito, porque meu cérebro tem aí muita informação perdida lá dentro. E mais uma vez esse aprendizado de que não adianta ficar chorando pelo que a gente não consegue, foca no que é bom e vai embora. Fiz aí minha lamentação, que durou uma tarde, com essa música, e depois eu fiquei pensando só em todas as outras que eu tô amando ouvir. Já ouvi algumas delas, tipo, 30 vezes cada uma, adorando cada vez mais, cada detalhezinho que eu vou descobrindo. E é isso, memória auditiva, treino constante, foca no que é bom, faz a sua parte, veja o lado bom de cada situação que a surdez traz, porque sempre tem alguma coisa boa. Então, teve a música que me deixou decepcionada e tiveram as 50 músicas que me deixaram muito feliz, e é nelas que a gente tem que focar. Então, ouvir música com implante coclear é diferente, porque cada surdez é única, cada cérebro é único, cada programação do implante coclear é única, cada experiência que você vai ter é única. Então, esqueça as comparações, tá bom? É isso, a gente se encontra lá nas redes sociais ou no Clube dos Surdos que Ouvem. Um beijo grande para vocês.